Olá, meus queridos ouvintes. Hoje eu queria falar sobre esses anarcocapitalistas, esses libertários, que sinceramente são o grupo político mais ridículo que existe. Eles querem inventar uma ética absoluta, universal, que se aplique igualmente a todos os indivíduos. Veja só que absurdo! Eles desconsideram os fatos, eles desconsideram a história. Por exemplo, imagina se há 200 anos atrás um escravo quisesse se libertar do seu amo e ele inventasse essa ética anarcocapitalista, desses anarcocapitalistas bobinhos, esse escravo seria um bobinho, ele seria um burrinho, porque ele estaria desconsiderando os fatos, como por exemplo o fato de que a escravidão é aceita como um sistema na sociedade. Ele não pode passar por cima dos fatos por causa da sua ética, que só existe na cabeça dele. As pessoas têm que adaptar a sua noção de ética a como a sociedade funciona no momento presente, porque isso que é ética. Ética é o como as coisas são, e não como elas deveriam ser. Ficar pensando em certo e errado, ficar pensando em justiça, nessas ideias abstratas, é punhetação mental desses gurizinhos anarcocapitalistas. E sabe por que esses gurizinhos são tão bobinhos, são tão burrinhos? Sabe por quê? Porque eles foram criados em apartamento, eles foram criados em condomínio fechado. Eu, por exemplo, sabe como eu fui criado? Eu fui criado no meio da selva, por lobos selvagens. A minha mãe, ela me abandonou na selva quando eu era um bebê. E eu tive que crescer no meio da selva, eu tive que lutar pela minha sobrevivência, ao contrário desses anarcocapitalistas que foram criados em apartamento. E por isso é que eu sou um homem tão forte, tão viril, ao contrário desses gurizinhos anarcocapitalistas, desses bobinhos que foram criados em apartamento fechado. Agora, esses gurizinhos anarcocapitalistas, eles apoiam todo o programa cultural da esquerda, por exemplo. Eles são a favor do aborto, da liberação da maconha. A maioria dos anarcocapitalistas são a favor do aborto? Não, não são. Mas eu digo que são porque é mais conveniente pra mim. Agora, no meu sistema ético, matar um bebê dentro do útero é tão ruim quanto cultivar uma plantinha e vendê-la. Que na verdade não importa se matar um bebê dentro do útero é crime e se cultivar uma plantinha não é crime, não é isso que importa, se é certo, se é errado, se é crime, se não é crime, isso aí é coisa de punhetação mental desses gurizinhos anarcocapitalistas. Eles é que ficam pensando em certo e errado, essas ideias abstratas que não existem na realidade. Eu defendo a criminalização das drogas e do aborto, não porque eu acho que é crime, nem nada disso, é simplesmente porque culturalmente essas coisas vão contra a tradição cultural que eu sigo. Tudo é uma questão cultural. Toda aquela cultura que eu sou a favor deve ser imposta por lei à força a todas as pessoas. E toda aquela cultura que eu sou contra deve ser proibida por lei, e as pessoas que fizerem essas coisas e tiverem valores diferentes dos meus devem ser, é claro, presas. Por exemplo, esses libertários, eles chegam ao absurdo de defender que duas pessoas do mesmo sexo sejam livres para ter um relacionamento uma com a outra. Isso é um absurdo! Na verdade, se duas pessoas do mesmo sexo tiverem um relacionamento uma com a outra, é claro que a polícia tem que arrombar a porta da casa deles e levar os dois presos. Por quê? Porque isso é contra os valores tradicionais que eu acredito. Também isso só vale para os valores tradicionais que eu acredito. Para outros valores tradicionais diferentes dos meus, esse argumento também não vale. Ele vale só para o que eu acredito que seja os valores tradicionais, né? Agora você vê esses gurizinhos anarcocapitalistas, eles rejeitam a cultura brasileira, uma das culturas mais ricas do mundo. Por exemplo, nós temos o Saci Pererê, o Curupira, a Mula Sem Cabeça, o Bumba Meu Boi, que são as culturas mais interessantes do mundo. E as pessoas, elas deveriam se interessar por isso. Se você nasceu nesse território governado por um poder político que controla tudo, você deveria ser obrigado a gostar do Saci Pererê, do Curupira, e não dessas culturas abomináveis do exterior, como por exemplo a Marvel, Star Wars, essas coisas que são
claramente cultura globalista, cultura que vem só para destruir os nossos valores tradicionais, a nossa família tradicional. Uma família tradicional brasileira deveria ir para o cinema só para ver o filme do Saci Pererê, o filme da mula sem cabeça. Isso deveria ser imposto por lei para todos os brasileiros. Esses anarcocapitalistas, eles vivem tanto no mundo da fantasia que eles têm essa ideia maluca de usar a lógica. A lógica, claro, ela só existe no mundo abstrato da sua punhetação mental, da sua fantasia. Na realidade, o que eu realmente faço para obter todo esse conhecimento que eu tenho é que eu frequento a missa sagrada todos os domingos e o padre, na missa sagrada, ele me fala tudo o que eu preciso saber sobre ética, sobre moral, sobre história. Filosofia não, que filosofia também é punhetação mental. Mas história, que é aquilo que dita todas as relações humanas, tudo isso eu sei frequentando a missa sagrada todos os domingos. Agora, esses anarcocapitalistas, eles são tão burrinhos, eles são tão bobinhos, que eles defendem apenas a economia de livre mercado, como se toda a economia se resumisse ao livre mercado, ignorando completamente a economia de Estado, que é uma das economias mais importantes da história da humanidade. Afinal, se você for ver na história, o Estado ele sempre vem controlando a economia, inclusive nas civilizações mais tradicionais, nas civilizações de mais valores tradicionais, era justamente o Estado que controlava toda a economia. Então nós, da verdadeira direita, que somos contra o comunismo, defendemos justamente o planejamento central da economia, ao contrário desses anarcocapitalistas, desses bobinhos, que acham que a economia é uma economia de livre mercado. Por exemplo, esses anarcocapitalistas acham que o indivíduo pode fazer o que ele quiser desde que não agrida os outros. É uma ideia, olha, é uma ideia tão ingênua, tão bobinha. Por exemplo, se você estiver na sua casa, no seu quarto, jogando videogame, a polícia deveria arrombar sua casa e te levar preso, porque o videogame ele tem nudez, ele tem violência, ele tem essas coisas horríveis para a cultura. Agora, se você estiver jogando um videogame do Saci Pererê, um videogame da mula sem cabeça, do Curupira, aí tudo bem, aí você pode jogar sim. E esses libertários, você veja, eles defendem o feminismo, eles defendem o gaysismo. O feminismo, na verdade, ele quer acabar com a liberdade das pessoas, ele quer acabar com a liberdade de expressão e ele quer dar direitos especiais para uma classe de pessoas. O que o libertarianismo quer fazer? Exatamente o contrário disso, mas eu digo que são a mesma coisa porque é mais conveniente para mim.